É isso aí, pode se assentar em nome de Jesus. Por enquanto, né, que tem mais coisa. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre um ensinamento doutrinário. Os irmãos que são conhecedores da palavra sabem que o Evangelho de Jesus, a pregação do Evangelho, o ensinamento do Evangelho, toda a estrutura da palavra, isso está fundamentado em algo, em um alicerce e também em colunas principais. O fundamento principal é Cristo Jesus. Os irmãos já sabem disso. A palavra de Deus diz que os apóstolos lançaram o fundamento principal, que é Cristo, a rocha. Cristo é a rocha, Cristo é a pedra principal, a pedra angular. Ele é o fundamento principal. Evangelho sem Cristo não é evangelho. Mensagens que se prega, fala em Moisés, fala em Samuel, fala em Davi, fala no Beltrano, fulano, amém? São personagens bíblicos. Mas toda a pregação, ela tem que ter Cristo, ela tem que ser cristocêntrica, ou seja, toda a mensagem tem que falar de Jesus. Porque a Bíblia diz que toda a Escritura, ela se refere ao Verbo, ela se refere a Cristo. Todo o cumprimento da profecia vai apontar para Jesus Cristo. Quer ver uma coisa disso? A Bíblia diz que Jesus é o descendente da mulher que haveria de vir pela linhagem humana. E diz a Bíblia que o primeiro a profetizar foi Deus. E Deus, no caso, ele disse: olha, do ventre da mulher vai vir um descendente, o qual ferirá a tua cabeça, serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui tem duas analogias, uma simbólica e outra literal, labrachaia. Quando Deus se dirige à serpente do Éden, ele estava vendo o diabo dentro da serpente e lançando uma profecia: olha, tu fez com que Eva tropeçasse e tu inflamou a raça humana com o pecado da desobediência, e a ti foram entregues os reinos do mundo, como o Anderson pregou lá, e o homem entregou a legalidade, o domínio do mundo a Satanás, por causa da infração que eles cometeram, da transgressão que eles cometeram contra Deus e a sua lei. E como Deus não pode voltar atrás do que ele prometeu, Deus disse que o homem passaria pela morte, e então o homem se tornou alma mortal. Por isso todos nós um dia, se Jesus não voltar até lá, vamos se deparar com a morte, vamos morrer, vamos partir, vamos virar podre na terra. O espírito retorna para Deus e Deus vai decidir para onde é que vai. Agora vem comigo na revelação. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então Deus promete que da descendência da mulher viria o descendente. Então isto quer dizer que já era profecia, aleluia, que Jesus viria pela linhagem da mulher. Lembra? Pela mulher entrou o pecado na raça humana, mas pela mulher nasceu o Salvador do mundo, o diabo tomou uma de esquerda de Jeová, labrachando a labaia. E o que aconteceu? Se cumpriu a profecia. E quando Jesus nasceu, a Bíblia diz para que se cumprisse a profecia acerca do Filho do Homem, ou acerca do Messias, aleluia, que ele se chamaria Nazareno. Jesus saiu de Belém, onde nasceu, e foi se criar em Nazaré, só para Deus cumprir a profecia acerca dele. Aleluia. E quando José toma aquela decisão de ir para o Egito para fugir da matança dos inocentes, dos mártires, das crianças, aquilo ali já estava nos anais de Deus, nos arquivos de Deus, nos oráculos de Deus, e aquilo ali já estava no propósito, nos desígnios soberanos de Deus, para que se cumprisse a escritura. Aleluia. Do Egito chamei o meu filho. Então cada movimento de José
José e Maria, de Jesus, na terra de Israel e fora de Israel. A palavra estava se cumprindo e Deus estava velando como um sentinela na volta para fazer tocar a trombeta e se cumprir a profecia lá da Candelária. Então Jesus, aleluia, ele é o fundamento do Evangelho. Agora, em cima desse fundamento, foi colocado colunas no fundamento da rocha. E uma das colunas, aleluia, desse Evangelho de Jesus é a doutrina da santificação. Quem pode dar glória a Deus por isso? A doutrina dos apóstolos é o seguinte. A doutrina dos apóstolos era isso aqui. Eles tinham oração, eles andavam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Essas são as 4 colunas da igreja primitiva que os apóstolos levantaram no início. Mas além dessas 4 colunas, aleluia, a doutrina dos apóstolos, vocês sabiam que muitas doutrinas que foram colocadas no Evangelho vieram dos apóstolos, não direto de Deus, mas Deus revelou a eles e eles colocou dentro da igreja. É por isso que nós temos que obedecer às hierarquias de Deus impostas por Deus na terra, lá machando e canta lavaia. E depois eles colocaram o costume da oração. A Dunami está de parabéns. Nós temos a coluna da doutrina dos apóstolos, nós temos a coluna de oração, porque eu percebi que os irmãos estão pegando gosto pela oração, a Labrachandaraia. E também nós estamos lutando para ter a coluna da comunhão, que não está sendo fácil, mas Deus está dando unidade para a igreja. O diabo quer estragar a obra e dividir todo mundo, mas aqui nós fomos chamados para levantar a coluna da comunhão espiritual na praia. Paulo escreveu em Filipenses: pensai na mesma coisa, crê no mesmo Deus, sentir o mesmo Espírito, sentir o mesmo amor, a mesma paz. Alabaia, se o Márcio está pregando, eu dou glória. Se eu estou pregando, ele está dando glória. Enquanto Lisa sente o Espírito, o pastor Aldo sente o Espírito. Alabaia, e não há barreira entre nós e nem brecha para contenda e disputa e inveja. E a 4ª coluna também nós já estamos conseguindo cumprir, que é o partir do pão. Como assim, pastor? Sim, pode notar aqui, de tempo em tempo nós fizemos um evento com fraternização dos aniversariantes. Vamos comer junto, vamos banquetear junto, vamos sorrir junto. E cá para nós, que coisa boa. Os crentes não precisam beber cachaça nem vinho, é só comer um bolo ali e dar glória a Deus e sentir a presença de Deus. Eu estava bem feliz com a Delane e a irmã lá em casa, mas ali o ano tinha virado, era 1º de janeiro de 2024, lá pelas 9 horas, acho que era, por aí. O Adelane e eu se unimos, nós assamos um churrasquinho no partir do pão, nós estamos cumprindo a Bíblia. Ele comendo carne, eu comendo carne, nós tudo bem felizes, falando da palavra de Deus e se enchendo da glória, e foi tremendo aquela comunhão ali, aleluia. E Deus, aleluia, está dizendo que nós somos a família dele na terra. Eu preciso de ti, você precisa de mim. A palavra de Deus vai dizer: comunicai aos santos as vossas necessidades, porque nós somos irmãos em Cristo, e Cristo é o nosso Pai. Olha, é um mistério. Jesus é o nosso Pai da eternidade, Ele é o nosso Mestre. E pasme, lá em Hebreus está dizendo que Ele é o nosso irmão mais velho. Porque Jesus é Filho de Deus e Deus é Pai de Jesus. Então, se Jesus é Pai, se Deus é Pai de Jesus, Jesus é o nosso irmão mais velho. Quem mexer conosco vai mexer com o irmão mais velho, lá na baia. Só que além dessas 4 colunas, existem mais colunas. E uma delas que eu quero falar nessa noite é sobre a doutrina da santificação. Olha só, para vocês terem uma ideia.
Existe a doutrina da santificação, existe a doutrina do pecado, a hamartiologia, existe a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação, existe a doutrina da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. São ensinamentos a respeito do Espírito Santo, dos seus frutos, dos seus dons, da sua operação, da sua missão, do seu ofício. Existem vários tipos de doutrina na Bíblia Sagrada que muitas pessoas desconhecem. E nesta noite, Deus mandou eu abrir os olhos dos cegos, destrancar o ouvido dos surdos, para que eles ouçam a verdade, que existe a doutrina corporal também. Aleluia! E eu vou falar sobre vestes e roupas, que é o que mais está contendo nos dias de hoje. Não só na Dunamis, mas até nas outras igrejas por onde nós passamos, porque os pastores não ensinam a igreja da maneira que é para ensinar, e o povo está perdido. Eles não sabem se obedece a essa doutrina ou não obedece, se está na Bíblia ou não está na Bíblia. Irmão, a hora que Deus te revela, nem por isso, mas Deus deixou os pastores e os mestres na palavra para ensinar, e os presbíteros têm que ter esse conhecimento para poder doutrinar o povo, ensinar o povo a agradar a Deus. Quem está entendendo diz amém. E como a igreja não é do pastor Alvin nem minha, então muitas coisas que nós vamos ensinar aqui não é nós que queremos, é Deus que quer, porque o dono dessa igreja é Jesus Cristo, e foi Ele que morreu na cruz, pagou um alto preço, derramou sangue e comprou nós para Deus. E como Deus é santo, a Bíblia diz: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. E a palavra santo no original grego significa separado. O que quer dizer isso? Deus não compactua com o pecado, Deus não se mistura com o sistema de Satanás, Deus não tem parte com as trevas, porque Ele é a luz. E quando Ele foi criar, como o Anderson estava falando lá na congregação por novo sobre a criação, quando Ele foi criar o dia, Ele fez questão de fazer separação entre luz e treva, porque Deus não quer que luz se misture com treva, Deus quer causar uma separação. Aleluia! E quem é de Deus tem que ser santo, tem que ser separado do sistema governamental e politicado por Satanás, lá baixando a lavada. Quem está entendendo a minha linguagem? Se você pegar óleo e colocar dentro da água, o óleo não se mistura com a água, porque a substância do óleo é uma e a água é outra. E não tem como dois corpos habitar no mesmo espaço. Ou você tem o Espírito de Deus, ou você tem demônio. Ou você está no Espírito, ou você está na carne. Ou você está na luz, ou você está na treva. Ou você anda na verdade, ou você anda na mentira. A Bíblia diz: seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. O terceiro caminho que inventou foi Satanás. A labrachandaraia. Mas só há dois caminhos nessa vida: o largo e o estreito. A porta larga e a porta estreita. Com Deus não tem ninguém para compadre. Alabaia. A Bíblia diz num dos profetas menores que Deus não tem culpado por inocente. Isso quer dizer que Deus absolve o inocente e condena o culpado. Só vai para a cadeia quem? Ladrão, matador, estrupador, traficante e etc. de pessoas de má índole na sociedade. Ninguém vai ser preso por fazer o bem, está entendendo? E se você não deve, por que tu tá com essa carinha feinha aí, meia cabrunhada por causa dessa palavra? Se você não deve, deixa a polícia te revistar que não tem droga no bolso. E vai dando glória. E se deve, diga: Deus, nunca mais eu quero andar assim. Aleluia! Então eu vou falar sobre vestes e roupas.
Segundo a Bíblia, irmão, eu vou falar sobre vestes e roupas, segundo a Bíblia. Na linguagem atual, as pessoas falam usos e costumes. Quem já não ouviu falar isso aí? Usos e costumes. Mas na linguagem antiga, outrora, lá no início dos pioneiros da fé, lá no início dos apóstolos, os pioneiros da fé, até na minha época, quando eu me converti no ano de 99, eu muito ouvi falar isso aqui. Na linguagem antiga ou de outrora, sabe como que as pessoas chamavam essa questão de usos e costumes? Sã doutrina. Doutrina da santificação, ensino de bons costumes e comportamento cristão. Esse silêncio é bom. Então veja, o Satanás criou uma metodologia e colocou uma palavra no vocabulário e inventou uma palavra complexa para desviar a verdade e colocar a mentira dele. Mas como Deus não é bobo e nem ignorante, aleluia, Ele deixou escrito: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, labrachana, labarraia. Então, sã doutrina. O que é sã doutrina? O que é sã doutrina? Sã doutrina é todo um contexto, é todo um conjunto de doutrina. De Gênesis a Apocalipse. Por que das contradições nas igrejas? Cada um ensina um costume, cada um ensina uma ideologia, uma filosofia. Por quê? Porque eles pregam partes da doutrina de Cristo. Mas se você for estudar toda a sã doutrina, você não vai se ater ou se deter em textos isolados da Bíblia. Você vai ler o texto, o contexto, vai buscar as referências e vai procurar todos os parâmetros e ter uma visão geral, horizontal, vertical da Bíblia, para ter o conhecimento de toda a verdade e não sair ensinando coisa errada para o povo. Está entendendo o porquê das contradições? Porque está se faltando sã doutrina, doutrina de santificação e ensino de bons costumes e comportamento cristão. Quer ver uma coisa? Quando nós aceitamos a Jesus e nós passamos a ter fé para a conversão e o novo nascimento, vocês vão concordar comigo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Isso significa que o Verbo, que é Cristo, o Emanuel, Deus conosco, Ele nos salvou. Por isso que nós chamamos Jesus de Salvador, porque Ele nos salvou. Ele nos salvou do quê? Da condenação e do sistema do maligno. E nos implantou no reino de Deus e enxertou em nós a nova natureza, a semente divina e o novo sistema de vida. Então agora, depois de salvo por Cristo, o que nós devemos fazer? A irmã falou aqui que a fé sem obras ela é morta. Uma vez salvo pela fé mediante a graça, Deus espera de mim e de vocês a prática das boas obras. E essas boas obras não se referem só da cesta básica. Essas boas obras se referem àquele que mentia, não minta mais. Aquele que era soberbo, seja humilde. Aquele que era hipócrita, fala a verdade que o irmão não fica sendo fingido. E aquele que era impuro, fique puro. E aquele que vivia uma vida de sedutor, o Dom Juan das irmãs e dos irmãos, hoje é servo de Deus e se veste como servo de Deus. Diga assim: o caldo da sopa vai engrossar, mas vai ficar bom. Oh, glória! Depois nós vamos largar aquela pimentinha em cima da macarronada, lá baixando, lá vai. Mas não se preocupe, eu sou um enfermeiro sábio. Eu aplico o óleo e depois eu mando a injeção. Agora vem comigo na palavra sã doutrina. Doutrina da
da santificação. Então Deus pegou uma madeira bruta no meio da floresta, colocou no engenho. Quem é que sabe o que é engenho? Quem foi do interior aí? Os irmãos sabem o que é engenho. É como se fosse um galpão enorme, e lá tem uma serra que é passada a árvore atorada de fora a fora, e vai quebrando os galhos, vai atorando tudo, caroço grande, vai tirando a casca dela e fica só a madeira. Daí dali do engenho é levado para um outro galpão um pouco menor para trabalhar em cima dela. Dependendo de quem vai trabalhar a madeira, ele vai passar a plana e depois vai passar um verniz, ou ele não vai passar verniz, vai passar a plana, vai deixar a madeira meia lisinha e vai mandar para o profissional, o marceneiro ou o carpinteiro, seja lá quem lida com a madeira. E quando nós aceitamos a Jesus, Deus fez uma grande obra, fez ou não fez? Só que Deus não é bobo, Ele deixou os pés para nós limpar. Pedro, tudo está limpo, só falta os teus pés, porque se não limpar teus pés não tem parte comigo. Jesus nos salvou, mas dentro de nós há uma concupiscência a ser mortificada. Deus está dizendo: eu fiz uma grande obra em você mediante a fé e a graça, mas eu requero de ti mais boas obras. Eu quero que tu mude esse teu comportamento, eu quero que tu pare com esses maus costumes e tenha bons costumes. Lá baixando e canta lá. Nunca vou me esquecer de um irmão que congregou conosco. Jesus converteu, ele tirou da feitiçaria, tirou das guias de batuque, transformou a vida dele, foi para a igreja. Jesus batizou ele com fogo, mas o coitado, ele tinha uma concupiscência na carne, que ele deixava a camiseta social aberta até aqui, para mostrar os peitos cabeludos e as irmãs admirar. Aí foi tentar expulsar o demônio de uma certa mulher, o demônio entrou nele depois. Diga-se, não é de qualquer jeito que se expulsa o demônio. Não é de qualquer jeito que se vai para a guerra. Eu pergunto a vocês: Deus da glória, aleluia! Quem já assistiu pelo YouTube, sei lá pelo que, soldados indo para a guerra? Levanta a mão. Você já viu algum soldado ir de bermuda e chinelinho na Havaiana para a guerra? A Bíblia não diz que nós somos soldados de Cristo? Quem concorda, diga amém. Por que o pastor tem que vestir terno para pregar ou andar de forma decente em cima de púlpito? Porque eu sou soldado de Jesus Cristo. Eu tenho que andar com a farda de soldado, o distintivo de soldado, a arma de soldado. No teu dia a dia, claro, tu anda mais à vontade, claro, não tão à vontade assim, porque Jesus vai voltar. Mas, dependendo do ambiente, a função que tu vai fazer na igreja, tu tem que vir de uma maneira qualificada, como um soldado, bem aparelhado e preparado, para que quando te chamar para cima do púlpito, tu tá pronto para dar tiro na cabeça dos demônios, labracando ploma na saia. Então veja, sã doutrina da santificação, ensino de bons costumes e comportamento cristão. Então nós fomos chamados para ser doutrinados por Deus. Não existe esse negócio: meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai era assim, e eu sou do sangue dos fulanos e eu vou morrer assim. Eu sou gaúcho macho, meu facão 3 litros, eu sou crente, mas meu braço não. Eu conheço um testemunho que alguém agiu dessa maneira. O irmão convidou para vir para frente quem queria entregar sua vida a Jesus, e o irmão foi lá e entregou a meia parte. Jesus curou ele, digamos, da cintura para cima, porque ele não movimentava nem as mãos nem a cabeça, ele só escutava e ouvia, não se mexia. Ele entregou a metade. Eu aceito Jesus, mas eu não vou largar certas coisas que eu gosto. E o que aconteceu? Jesus curou ele da cintura para cima, e ele não andava. Sério, isso é testemunho que eu escutei anos atrás. E o que aconteceu? Ele começou a lutar, porque Jesus curou uma parte e a outra não.
E aí o pregador começou a pregar duro, que nem eu estou pregando assim, que Jesus não quer só o coração, que Jesus não é cardiologista, mas que Jesus quer espírito, alma e corpo irrepreensível diante de Deus. Aleluia. No final da pregação ele diz: quem é que quer entregar toda a sua vida a Jesus? Ele foi lá e entregou a outra parte, e Jesus levantou ele da cadeira de roda lá para Xanarai. Pergunta para o teu irmão de cantinho se tu tem intimidade. Tu já entregou tudo? Alabaxandarai. Vamos ver se isso é Bíblia. Tessalonicenses. Abra a Bíblia aí. 1 Tessalonicenses. Ó, o áudio já está afiado. Tanto também, pastor. Né? Aí sim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 23. Olha o que diz aí. Eu faço questão que você procure. Para não dizer: o pastor falou dele mesmo. Não. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o que diz aí? E o mesmo Deus de paz vos santifique em parte, em tudo, e todo o que? O vosso. Então quer dizer que a salvação começa onde? No Espírito. O Espírito está onde? Dentro do corpo. Então a salvação é de dentro para fora primeiro. Se nós queremos forçar a pessoa a ser crente de fora para dentro, não dá certo. Ela fica brava e dá coice contra a igreja e nunca mais volta na igreja. Por isso nós temos que ter um cuidado com quem está chegando. Quem já é crente macaco tem que tomar de 8 por 8 na cabeça. Se é rebelde. Ó, em todo o vosso espírito, alma e o que mais? O corpo, pastor, o corpo também. E o que diz mais aí? Sejam plenamente. Sabe o que é plenamente, irmão? É um todo, uma totalidade, integralmente. Ó, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Para o quê? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está esperando a vinda de Jesus aí? Pois bem, olha a recomendação do apóstolo para nós aqui. Sabe o que é ser irrepreensível? É você olhar para mim e dizer: o meu pastor é o homem de Deus. Quando eu olho para ele, eu vejo o brilho do Espírito Santo. Quando eu olho para ele, eu não sinto desejo sexual. Eu sinto vontade de ser usado por Deus na paia. Quando eu olho para esse profeta, eu vejo que o caminhar dele é de um santo homem de Deus. Eu não vejo nenhuma coisa que condena ele, ou que diz: esse aí está brincando de ser crente dentro da igreja. Labagachanda na paia. Então Deus quer também o corpo espiritual e corpo. Aí os céticos e os pragmáticos, melancólicos, sei lá o que, os legalistas, que é aquelas pessoas que prova da Bíblia. Na verdade não é porque ele quer obedecer, é uma justificativa para não aceitar que tem que mudar de vida. Aí quando tu vem com a verdade mesmo, que aguda: pai, eu nem quero ouvir, porque se eu ouvir eu vou ter que obedecer. Está entendendo? Aleluia! Aí eles vão dizer assim: mas pastor, carne e sangue eu li na Bíblia que não era do reino. Deus não está preocupado que esse corpo que vai apodrecer, os vermes vão comer, a terra vai receber de volta. Por que Deus vai se preocupar com esse corpo? Tem coisas mais interessantes para mim me preocupar, realmente. Só que a moeda, ela tem dois lados. Ela tem o lado do valor e o lado da cara. A cara é o caráter da moeda, do valor da moeda. O que quer dizer isso? Se eu disser que eu tenho Jesus e continuo fumando,
e continuo mentindo, continuo andando de bermuda, sem camisa, sem vergonha, andando com 2, 3 mulheres, eu estou enganando as pessoas e eu estou sendo atriz, ator de púlpito, ator gospel do evangelho. Na igreja eu faço uma novela que eu sou pregador, mas lá no meu dia a dia na sociedade eu tiro a capa da hipocrisia e me jogo na lama. Não é isso que Deus quer. Deus quer, aleluia, o que está por dentro reflita por fora também. Quer ver um exemplo disso? Isso é ensinado aí, que o pudor e a moralidade vai trazer uma manifestação externa. Ou seja, a pessoa que tem pudor, o que é a pessoa que tem pudor? A pessoa que tem vergonha na cara. Me senti constrangido, o pastor está aqui, vou tapar as minhas vergonhas, botar uma toalhinha para não mostrar minhas coxas. E isso é vergonha na cara, isso é pudor, isso é moralidade. Há um sentimento de moralidade, um sentimento de pudor. A pessoa tem constrangimento de se expor. E quando tem a santidade de Deus, tu não anda como uma pessoa vulgar, tu não anda como uma pessoa sensual, olhar sensual, vestimenta sensual, comportamento sensual, comportamento de sedutor. Não, todo o teu andar, todo o teu comportamento manifesta a glória de Deus. Labachanda labaia. Deus de maravilha. Meu Deus, tem mais coisa aí, mas eu vou resumir aqui. Olha só. Então Deus quer o corpo também. Aí eles vão dizer, a carne e sangue não é do rei. Mas no mesmo texto você vai ler em Coríntios 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 e 51 daí por diante. Você vai ver no mesmo contexto que diz assim, que isso que é mortal, o nosso corpo, se revestirá da imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O que quer dizer? O nosso corpo sofre corrupção. Tu pega a gripe, te dá dor de cabeça, tu vai envelhecer. Esse rostinho bonitinho que tu tem de jovem, de juventude, um dia você vai chegar numa idade que vai cair tudo, vai ficar tudo murcho, vai ficar com semblante, porque a Bíblia diz que a beleza da juventude é vaidade, como a flor do campo que se passa ligeiro. A realidade do futuro das coisas é diferente do presente. E o nosso corpo vai envelhecer. E Paulo diz que esse corpo é corruptível. Vai chegar um momento que o Jefinho vai assumir o público e dizer assim: Deus amado, Jesus vai voltar. Vai ter que respirar umas quantas vezes para falar o nome de Deus, porque a idade vai chegar. A corrupção do corpo vai trazer a putrificação depois na morte. E Paulo vai dizer que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Ou seja, o nosso corpo vai passar por uma transformação. Sabe o que quer dizer isso? Não vai ficar nem um fio de cabelo teu na terra. Lembra que Jesus falou? Não se perderá nem sequer um fio hoje. Que Deus detalhista, pastor. Um fio de cabelo. Ô Márcio, tu quer estudar quantos fios de cabelo tem no couro cabeludo na cabeça? 2 anos, na média, assim. Eu vou botar minhas contas de louco. Deve ter, eu acho que 9 bilhões de fios. Pela minha fé. Imagina, irmão, 9 bilhões de fios de cabelo. Nenhum fio. O piolho vai ficar porque é praga do Egito. Nem um fio de cabelo se perderá da vossa cabeça, e está tudo contado, diz a Bíblia. Que é isso? E a Bíblia diz, não sou eu, que eu não posso tornar um fio de cabelo branco ou preto, porque o poder de alterar a natureza humana pertence a Deus.
Um dia você foi um jovenzinho, mas a idade está chegando e os cabelos brancos estão vindo, ó. Mas glorifica a Deus, porque os cabelos brancos achados na presença do Senhor é honra e glória, labacandaraia. Tu não precisa da máscara de Satanás para esconder a verdade de Deus, labachaia. Seja verdadeiro e seja feliz do jeito que você é. E não queira tentar se imaginar feliz do corpo de outro. Amanda la machanda la bagaia. E outra coisa, o corpo vai passar por uma metamorfose, uma transformação, e isso vai ser, ó, uma abrir e fechar de olho. Por que vai passar por uma transformação? Exatamente por isso. Porque carne e sangue não é do reino. Porque a magnitude da glória que tem no reino do Pai é tão forte que não tem como nós habitar um campo dimensional como esse, um corpo humano desse. Porque a Bíblia diz que aquilo que é terreno veio da terra, mas o que veio do céu é celestial. E como a gente nasceu na terra e tem algo que é do céu, Deus quer devolver para ele que era do céu, alabaxandaraia. Mas tem algo em nós que é da terra. Mas como Deus nunca perdeu batalha e nem vai perder, Ele vai transformar aquilo que é corruptível em incorruptibilidade. Não vai ficar uma unha nossa na terra. Nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E o nosso corpo vai passar pela glorificação. Ou seja, está escrito na Bíblia que a terra é estrado dos pés de Deus e o céu a base do trono. Que casa me edificareis, ó Israel? Deus nunca pediu para ninguém construir uma casa dele. Sabe por quê? Porque Ele queria morar dentro de mim, de você. Labacana é ploma na racheia. A Bíblia diz: vós sois templo do Espírito Santo. Portanto, mortificai os feitos do corpo que habita sobre os vossos membros. Ai, eu não aguento. Eu tenho que botar uma sainha por aqui para mostrar as nádegas. Tu é cristã ou tu é discípula de Jezabel? Tu é Esther ou tu é Dalila? A Bíblia diz que Dalila gerou em Sansão um assédio. Ele se sentiu seduzido e os pais chegaram para ele: Sansão, tem tanta serva de Deus em Israel, judias bonitas, tu logo vai querer essa filisteia aí. Não, mas eu quero proibido, eu quero aquela lá. Eu vou casar com aquela lá. Aquela enche meus olhos, vai te dar aquela panela na cabeça depois que eu vou casar. Vai cortar tuas tranças e vai furar os teus 2 olhos. Vai pagar as contas do pensou. E uma opção dele, ele escolheu, se deu mal. Quem se apressa come cru. Tem muita gente que casou achando que tinha casado com um canarinho belga, depois se transformou num gavião com umas carnes bem fortes. Diga assim: vamos orar mais. Então nosso corpo é morada de Deus, templo do Espírito Santo. E Paulo diz que é para nós mortificar os feitos do nosso corpo. Há muitas coisas nesse corpo aqui: imoralidade, lascívia. Sabe o que é lascívia? Lascívia significa imoralidade e sensualidade. Se veste mais feio, hoje eu vou entrar arrasando dentro da igreja, saltando a pombagira, já anda se cascavelando. O irmão não sabe se olha para o céu, para a terra, para o anjo ou para o demônio. Primeira coisa: aqui não é cabaré e nem boate. Isso aqui é casa de oração. Nós temos que entender o ambiente. Na minha época, como o pastor Aldo falou, sentavam os irmãos de um lado e as irmãs do outro por causa da imoralidade, do desejo, da atração sexual. E antigamente, os varão davam paz do Senhor com medo de pecar, nada de longe assim. Com medo. Se eu tocar, eu vou cair em pecado.
Hoje, claro, mudou muita coisa, né? Nem tudo podemos levar o fio da espada, que ele diz o ditado, mas nós temos que ter vergonha. E eu me lembro que quem não era da igreja entrava dentro da igreja, como os crentes tinham uma reverência e um respeito no comportamento de cristão, eles entravam dentro da igreja e já tiravam o boné, tiravam as correntes do pescoço e botavam a carteira de cigarro escondido com medo, porque a presença de Deus estava ali nos crentes. Quem crê que nós somos chamados para a santificação? Viu o que eu li ali na Bíblia? De que forma o anjo apareceu ali para as mulheres e para os apóstolos? Com um vestido comprido. Lembra de Adão e Eva? Adão e Eva, quando Deus apareceu para eles, depois eles ter pecado, o pecado trouxe imoralidade e trouxe malícia. Eles sentiram vergonha e cozeram folhas de figueira e fizeram aventais. Sabe o que é avental? Camisola de dormir, que para eles era roupa decente. E tem uns quantos crentes que quando vai visitar eles, em vez de eles te receber com roupa de cristão, ele vem com camisola de dormir passando vergonha. Aleluia! E acha que está pagando a nota, né? Vai perto. E o cara fica até com vergonha. Meu Deus, teu sangue tem poder. Manda fogo, Senhor. Estoura com tudo. Aleluia! E eles cozeram folhas de figueiras e botaram aventais. E olha o que diz a Bíblia. Quando Deus foi lá, eu acredito que Deus chegou no pé do ouvido de Adão, andando a calça trouxa ainda. Pera aí, tua casa é uma bagunça, vem cá. Diz a Bíblia que Deus matou um animal e fez túnicas de peles. O que é túnica? Uma roupa talar, uma roupa comprida, que tapa todo o corpo. Então quer dizer o que, pastor? Se nós formos ao pé da letra, deveria aparecer só o pescoço, a palma das mãos e os arteiros dos pés, se forem ao pé da letra. Olha a santidade que Deus quer da igreja. Sabe como que o sacerdote se apresentava no Santíssimo Lugar? Ele tinha que botar, primeiramente, o éfode era uma roupa, segundo a pele, comprida, que ia até as coxas, e por dentro do éfode ele botava uma bermuda, que não era bermuda, era cuecão naquela época, daqui assim, para tapar as vergonhas, e colocava o éfode, e por cima daquele éfode ele colocava a estola sacerdotal, que era um vestido comprido, e colocava o turbante, escrito bem assim uma placa de ouro: santidade ao Senhor. Amém, meu Deus. Vamos colocar de pé, senão vou apanhar depois. Quando Jesus ressuscitou, o que Pedro e os discípulos estavam fazendo? Obreiros, quando Jesus ressuscitou e ele foi até a praia para falar com os discípulos, o que eles estavam fazendo? Pescando. Certa resposta, ganhou 1 bilhão de crédito no céu. Estavam pescando. E quando Pedro avistou Jesus de longe, o que ele fez? Ele se atirou dentro do mar da Galileia, porque ele ficou com vergonha que ele estava só de bermudão, andando de surf na praia. Isso é uma conjectura. Porque a presença de Deus constrangeu ele. A presença de Deus não está te constrangendo, irmã, nessa noite. Ela bacana é plomanai. Meu Deus, teria muito mais coisa. Todas as aparições dos anjos, tu nunca vai ver anjo com tatuagem do dragão, com os peitos bem fortes, com uma massa muscular que ele entrou na academia, e de bermudão ou calça saruel. Não. Você vai ver o anjo com uma roupa comprida. E eu li na Bíblia, irmão, isso aí está na Bíblia lá em Timóteo, mas não vai dar para falar, mas está em Timóteo, quem quiser saber depois procura. Está escrito que as mulheres não era para se vestir com vestidos dispendiosos ou preciosos. Ou seja, as mulheres usavam vestido. Porém, aquele vestido, por mais que aos olhos dela era decente, Paulo condenou e mandou Timóteo botar a igreja na doutrina,
Estão vindo com roupa decente, mas está muito cheio de modismo nesse vestido, está muito precioso, cheio de púrpura. Ela está querendo se aparecer dentro da igreja? Não, a estrela que tem que brilhar é Jesus dentro da igreja, e não é ela baixando e canta, ela baia. Quem crê que quando nós se apresentamos aqui é Jesus, ninguém tem que aparecer no culto e não é nós, levanta a mão e dá glória a Deus e a Deus. Estou passando pela pastorada em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quantos podem receber a palavra do Senhor? Aleluia. Eu fiquei impressionado aqui, irmão, porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Na segunda-feira eu estava aqui conversando com o irmão Henrique, ele vai lembrar. Ele falou alguma coisa sobre os obreiros se vestir com decência, né? Eu falei para ele, a minha próxima mensagem é sobre as vestes de crente. Aí eu conversei alguma coisa contigo? Não conversamos nada sobre o assunto, mas a mensagem que Deus me deu para quarta-feira que vem é sobre as vestes. E agora o que eu faço? Glória a Deus, aleluia. Então, isso não é prova que Deus está interessado no assunto. Deus, Ele está preocupado com as nossas vestes. Glórias a Deus. Então, aleluia, cremos, vamos ter como uma confirmação de Deus esta palavra, aleluia. E quarta-feira os irmãos vêm, irmão. Nós vamos provar por dentro da Bíblia que as vestes não são coisas de homem. Se você quer aprender para passar para outros depois, com base bíblica, venha na quarta-feira. Ninguém vai pregar para ofender ninguém, mas para nós entendermos a preocupação de Deus sobre a nossa vestimenta. Isso a gente prova por dentro da Bíblia, como o pastor Gerson fez aqui, nesta noite, aleluia, falando sobre a importância da santificação ser expressa através do vestir do crente. Então isso está no coração de Deus. Deus, Ele vai nos dar vitória em nome de Jesus. Você que quer fortalecimento espiritual, vamos orar ali nesta noite por fortalecimento espiritual. Ali sabemos, irmãos, que todos nós precisamos estar fortalecidos na presença do Senhor. Ninguém é super crente, Ninguém, aleluia, está imune, às ações do inimigo, às ações da carne. E uma coisa que nós temos que fazer é reconhecer que nós precisamos de fortalecimento espiritual. Aleluia, assim como Naamã reconheceu, teve que descer, se humilhar, aleluia, para receber a vitória, nós também temos que nos humilhar na presença do Senhor. Então eu quero orar por você que quer uma oração para fortalecimento espiritual. Passa aqui, vamos estar orando, os obreiros vão ajudar a nos orar. Vamos nos unir, irmão. Vamos começar um ano unido, vamos fazer a obra de Deus junto, unido na presença do Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer através desse ministério da tua vida, assim como Ele já está fazendo. Ontem tivemos ali um culto impressionante com a glória de Deus, onde o visitante de outro ministério veio visitar, foi tomado de uma forma especial ali, aleluia, coisa divina, que está raro de ver em muito lugar. Mas por isso vale a pena pagar o preço, obedecer a palavra, a sua doutrina, para que Deus continue se manifestando. Senhor amado Deus, eterno Pai, estamos muito gratos na tua presença, Pai amado, pela tua palavra, aleluia, pela mensagem que o teu servo trouxe nesta noite, ó Pai, nos alertando e nos despertando acerca da importância, Pai amado, de nós mantermos o nosso corpo, alma e espírito irrepreensível, sem sofrer reprovação na tua presença, porque nós estamos aguardando aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que santifica a nossa vida. Agora, meu Deus, eu quero orar por fortalecimento espiritual, e nós sabemos, ó Deus, que somente o Senhor pode fortalecer
fortalecer a nossa vida, para nós vencermos as batalhas, aleluia, interna, para nós vencermos as batalhas externas. Meu Deus, é somente debaixo do teu poder, é somente debaixo da tua unção divina. Por isso eu te peço agora, estende a tua mão sobre este lugar, ó Pai, vai revestindo o teu servo, a tua serva. Eu sou o principal deles que preciso também de revestimento espiritual na minha vida. Ah, soberano Deus de glória, como venceremos os demônios se o Senhor não se manifestar com poder na nossa vida? Venha lá do Espírito Santo, manifesta a tua santidade, manifesta o teu poder sobre a tua igreja, além que cada um que aqui entrou nesta noite venha sair fortalecido pelo teu poder, fortalecido pelo teu Espírito Santo. É somente assim que nós vamos ter vitória, reconhecendo, ó Pai, que nós somos povo do Espírito. Nós precisamos, ó Pai, totalmente de uma ação divina para que nós possamos ser salvos. Nós não temos mérito das nossas obras, mas nós confiamos nas obras de Cristo, lá na cruz do Calvário, aonde já pagou pelo meu e teu pecado. O Senhor já rasgou a condenação que havia sobre a tua vida. Aleluia, o Senhor rasgou já o alto abaixo, abriu um caminho para que eu e você pudesse chegar na presença do Santo, aleluia. E nesta noite começa a sentir a presença, começa a sentir a santidade, é do Senhor operando na tua vida, na minha vida, aleluia. Podemos sentir a presença do Espírito Santo operando em nós a vontade divina, produzida através da sua palavra, aleluia. Vai pedindo ao meu irmão, não precisa revelar a tua fraqueza, aleluia, mas canta para o Senhor. Senhor, a minha fraqueza nesta área, eu não estou conseguindo vencer esta área, mas eu me humilho na tua presença nesta noite e peço socorro ao Espírito Santo. Venha me ajudar na minha fraqueza, porque eu não quero ser condenado com o mundo, eu não quero ser condenado com este mundo. Venha lá do Espírito Santo, me ajuda a vencer esta fraqueza, me ajuda a dar a volta por cima. Eu quero vencer, mas a vida eu consigo. Eu quero vencer, mas eu preciso da tua ajuda. Vai reconhecendo, aleluia. É melhor se humilhar na presença do Senhor, reconhecer que tu precisa de ajuda, do que passar vergonha e cair em pecado. Aleluia, melhor é se humilhar na presença do Senhor e sair curado da lepra, do que voltar leproso para a cidade. É melhor estar na presença do Senhor, além do que sentir os prazeres desta vida, ali juntamente com o Egito. Melhor é sofrer com Cristo do que desfrutar dos prazeres deste mundo. Peça para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, ó Deus, desta noite. Eu não sou perfeito, mas eu preciso de santidade. Eu preciso expressar a tua santidade no meu corpo, na minha alma e no meu espírito, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai amado, e assim nós seremos vencedores pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia, e glórias a Deus. Graças a Deus, aleluia, que tem usado de misericórdia nas nossas vidas. Aleluia, tem nos dado graça nesta noite. Que Deus possa continuar abençoando a igreja. Aleluia, para que nós possamos ter uma igreja fortalecida em Cristo. Aleluia, nós não esquecemos que para ser fortalecida temos que estar nos pilares que o nosso irmão pregou aqui nesta noite, da palavra de Deus. Glórias a Deus, queremos agradecer a todos. Aleluia, estamos então despedindo na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Culto amanhã na Timbaúba, sexta-feira, aqui novamente na congregação. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus, aleluia.
Aleluia. Aleluia. Um abraço lá pro Freitas.